Bora agora para a resolução da questão 30 de Química da UESB 2020. E ela começa com um texto falando sobre uma taça de ouro maciço que pesaria entre 70 e 80 quilos. Daí a gente vai para as alternativas aqui. A 0,5 ela fala que o ouro tem densidade menor e um ponto de fusão maior que o metal em questão, levando-se em conta porções de matérias de ouro e iodo, ambas de mesma massa. Daí você se pergunta, como caralhos eu vou saber a densidade e o ponto de fusão do ouro e do iodo? Aí você pode se lembrar daqueles gráficos de propriedades periódicas e não periódicas na tabela. E dentre esses gráficos tem um que mostra a densidade e outro que mostra o ponto de fusão e de ebulição dos elementos. Por exemplo, se você olhar a tabela de densidade, você vai ver que há uma tendência entre os elementos que estiverem no centro e mais abaixo serem os mais densos. Por exemplo, o ósmio, que é um dos mais, se não o mais denso da tabela inteira. Daí, se você olhar na tabela periódica, você vai perceber que o ouro está muito mais ao centro na tabela e mais abaixo que o iodo, que mostra que ele tem uma densidade maior. Nisso a gente já elimina a questão porque ela disse que o ouro tem uma densidade menor. Isso está errado. Daí a gente vai para a alternativa 4, que fala o seguinte: sabendo-se que a peça de ouro tem uma massa igual à média entre as duas massas citadas no texto, ou seja, 70 e 80, e que a densidade do ouro seja de 1,93 vezes 10 gramas por centímetro cúbico, o volume que essa porção de matéria ocupa é aproximadamente 3,89 centímetro cúbico. Bom, então essa alternativa aqui dá o volume, que é 3,89 centímetros cúbicos, e a densidade do ouro, que é 1,93 vezes 10 gramas por centímetro cúbico. E também dá a massa, e ele fala que é a média entre essas duas massas daqui. Então a média entre 80 e 70, eu só somar as duas e dividir por 2, que dá 75 quilos. Então ela está dizendo que se eu multiplicar esse volume com essa densidade, eu vou ter essa massa aqui. Isso aqui é a mesma fórmula dessa aqui. Massa sobre volume é igual a densidade, só para ser multiplicando. Agora a gente vai multiplicar esses valores para ver se dá isso aqui. 19,3 vezes 3,89. Mas é claro que ninguém tá afim de ficar fazendo conta quebrada em prova com tempo limitado. Daí eu arredondei para 19 vezes 3,9, que é uma multiplicação bem mais rápida. E dá 74,1 gramas, o que é bem aproximado dos 75, levando em conta que a gente arredondou. Mas, na verdade, isso aqui é 74 gramas e aqui é 75 mil gramas. Então, a massa real tem 3 zeros a mais. Então, a alternativa 4 está errada. Aí a alternativa 3 diz o seguinte: na presença de mercúrio, o elemento químico ouro não dissolve, pois ambos têm ligações metálicas. Se você parar para pensar, não faz muito sentido ele não dissolver porque tem ligação metálica. Já que os dois vão fazer ligação metálica, então teria que ter uma união entre esses metais. Tanto é que na mineração eles costumam usar muito o mercúrio para agregar o ouro que está espalhado na Terra. Então essa alternativa 3 também foi pro saco. Daí a gente chega na alternativa 2. Ela fala o seguinte: a configuração eletrônica do átomo de ouro. Fica vendo. No estado fundamental, é essa daí que vocês estão vendo aí. Beleza. Ou seja, a de toda a distribuição do xenônio, mais esses outros orbitais que tá mostrando aí. Quem não entendeu nada dessa alternativa, é bom que dê uma estudada em distribuição eletrônica. O xenônio, você vai olhar aqui que ele tá no nível 5. Então, ele vai terminar, segundo o diagrama de Pauling, nesse orbital mais energético aqui. Daí em diante, a gente continua a fazer até chegar na do ouro. Então, daí teve um detalhe que eu esqueci de dizer. Como que eu já sabia que o xenônio ia ser o 5P6 como o subnível mais energético? Bom, se a gente for olhar todos esses aqui, eles representam um subnível mais energético de algum gás nobre. Por exemplo, o hélio está no primeiro nível e seu subnível mais energético vai ser um 1s2. Daqui a gente desce. O neônio está no segundo nível, ele está na parte de tabela da tabela que termina com P. Então ele vai ser o 2P6. Vai terminar assim, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 2P6. Aqui vai ser o 3P6, 4, 5, 6P6, 7P6. Bom, de volta à distribuição do ouro, a gente tinha parado no xenônio, que é o 5P6 como o orbital mais energético. E até aqui a gente já distribuiu 54 elétrons.
Então 54 elétrons já foram distribuídos. E agora falta 54 para chegar em 79. Faltam 25 elétrons para distribuir. Então seguindo aqui, a gente está no 5p6 e a gente desce. 6s2. Vamos botar aqui. 6s2. Pronto, usei 2 elétrons, agora tem 23 elétrons sobrando pra gente distribuir. Aí a gente vem aqui, 4F, o F vai até o 14, 4F14. Então a gente já usou 14 elétrons desses 23 que sobraram e faltam 9 elétrons. Depois do 4F, a gente vai pro 5D. O D vai até o 10 e a gente tem 9, então 5D 9. Segunda distribuição de Pauling. O cara terminou de fazer isso aqui, distribuição de Pauling, igual aprendeu lá no colégio, pá. Aí o cara olha pra aqui e fala, tá diferente. Tá errado então, a 2 tá errado. Essa questão aqui é mole. Isso aqui é mais que fácil, isso aqui é easy. Foi assim que eu errei miseravelmente essa questão. O negócio é que o diagrama de Pauling, ele nem sempre descreve a realidade. Tem elementos como esses aqui que estão pintados e ele não consegue descrever muito bem a realidade. Por exemplo, esses aqui, pintado de vermelho, é o mesmo esquema do ouro. Ele é mais estável nessa situação em que um elétron daqui passa para cá do que nessa situação aqui, como seria no diagrama de Pauling. A explicação disso aqui passa pelo diagrama de Hicks-Sutter e que ele leva em conta várias outras premissas, tipo que os elétrons de spin diferentes não têm necessariamente a mesma energia, que um orbital nem sempre vai ser o mais energético. Então, para uma explicação completa mesmo disso aqui, eu recomendo que vocês assistam o vídeo que está aí na descrição, de um canal muito top de química mesmo, de um professor. E ele consegue explicar muito bem, por esse diagrama de Hicks-Sutter, todas essas distribuições diferentes. Desce aí, clica no link e vai assistir. A gente chega na alternativa 1, que ela fala assim: considerando a configuração eletrônica do ouro mais 3, a espécie tem 7 elétrons em seu subnível mais energético. Quem não souber fazer isso aqui, dá uma pesquisada na distribuição eletrônica de íons, especificamente nesse caso de cátions. Mas como é que você faz a distribuição eletrônica de cátions? Bom, você faz a do ouro normal, a do elemento normal, que já está aqui, e vai retirando os elétrons. Retira 3 elétrons porque aqui está com a carga mais 3. Então você vai retirar 3 cargas negativas. E da onde que você vai retirar? Bom, primeiro você retira da camada mais externa. Então, bom, aqui tem 1, você vai retirar 1 elétron. Então você já retirou 1 elétron da camada mais externa. E agora faltava você retirar 3 e agora falta você retirar 2. E da onde você vai tirar agora? Do subnível mais energético. E quem é o subnível mais energético é onde ele parou, o 5D10. Então agora você vai retirar 2 elétrons do 5D10 e vai ficar 5D, 10 menos 2, 8. Então ele fica com 8, ao invés de 7 elétrons no subnível mais energético. Então essa alternativa está falsa e a alternativa certa é 0,2.